Olá, tudo bem? Eu sou a professora Karen von Millen, sou coordenadora do projeto Neurotech e hoje nós vamos seguir com a nossa sequência de vídeos com 10 dicas, né, sobre acessibilidade e hoje nós vamos entrar no documento Word, ok? Vamos lá. Então, aqui no documento, a primeira dica está aqui, ó. Use estilo de título de readings, né? O que é isso? Quando você for fazer um título, em vez de você só aumentar o tamanho da letra, você clica aqui no título que eu quero mudar. E aí, tanto pode ser com o botão direito aqui em estilos, ou aqui em cima, ó, estilos, também vai aparecer. E aí você bota o formato do título. Você pode criar o seu estilo aqui embaixo também, não tem problema, ok? Então, isso aqui facilita para o leitor de tela para ele conseguir entender a estrutura do documento, né? Reconhecer a estrutura do documento. Segunda dica, adicione texto alternativo nas figuras. Vamos fechar isso aqui tudo. Tá? Ó, clica com o botão direito do mouse, exibir texto alternativo, e aí você pode escrever o texto alternativo ou pedir para ele gerar. Eu verifiquei que aqui no Word, normalmente, a qualidade do texto gerado por IA para a figura é melhor do que o do PowerPoint, né? As versões de Word que têm essas opções de acessibilidade são a partir do Word 2019, tá? Então, no 365, que é esse aqui, também tem. Então, ó, ele está gerando um texto automático por IA, logotipo do projeto Neurotech. Uma vez que esse texto alternativo está vinculado à imagem, se você copiar e colar essa imagem em outro lugar, o texto alternativo vai junto, tá? Então, isso facilita bastante. Tá? Então, vou deixar o texto que eu coloquei aqui. Foi elogiar, não deu certo. Certo? Ok. A dica número 3. Use hiperlinks descritivos. O que isso quer dizer? Muitas vezes no texto nós colocamos aquele hiperlink como tá, cru como tá, copia e cola, né? E às vezes ele vem com aquele monte de número, letra, barra, barra, e aí o leitor de tela ele vai ler, né? Traço, traço, barra, barra, 3, 4, 2, 5, underline, vai ler tudo. Isso é muito cansativo, né? E a experiência de leitura também deve ser interessante para quem não consegue enxergar a informação, mas consegue escutar, né? Isso é muito importante. Então, uma dica é nem usar assim, nem usar o clique aqui. O clique aqui para quê? Onde que a pessoa vai clicando aqui? Tá? Então, coloca a informação, ó. Baixe o, entre colchetes, relatório de sustentabilidade 2024, fecha colchetes. Com isso, a pessoa vai ter informação do que vai acontecer se ela clicar ali, para onde que ela está indo. Né? Essa informação é útil para todos. Tá? Dica número 4. Verifique o contraste das cores, né? Certifique-se que a cor do texto se destaca bem do fundo. O que isso quer dizer? Que você, para uma pessoa que tem baixa visão ou para o leitor de tela, você consegue enxergar de uma forma muito clara esse contraste. O preto no branco, normalmente, é o que apresenta o melhor contraste, né? Ou você pode usar um fundo bege, quando vai ser um texto longo para leitura no computador, em alguma tela, dá menos cansaço visual. Né? Ou às vezes a pessoa também pode ajustar suas cores no próprio computador ou no próprio celular ou laptop. Quando a impressão é mais difícil colocar o bege, né? Mas cores, por exemplo, como cinza, ó, se eu colocar um cinza claro aqui, ó, aqui, em vez de botar um cinza clarinho, ó, a gente não consegue enxergar quase nada, né, de contraste. Esse amarelo também, vou colocar um amarelo clarinho. Ó, fica muito ruim, né? Então, evita fazer isso e é uma boa dica para todo mundo. Né? O básico do desenho universal da aprendizagem, que é o DUA, é justamente isso, né? Você trazer acessibilidade para todos, né? Não é algo que vai prejudicar as pessoas que não estão na mesma condição, mas que também melhora a acessibilidade, né? Dica número 5, não use a cor como único sinalizador, tá? Porque muitas pessoas são daltônicas e elas não vão conseguir distinguir o vermelho, o verde, né? Então, se você for colocar em outra cor, utiliza junto um símbolo e informa, ó, com um item destacado em vermelho e asterisco, né? Então, se a informação vermelho for perdida, o asterisco a pessoa consegue enxergar, ok? Dica número 6. Estruture as tabelas de forma simples, ou seja, não use aqueles mesclar célula, dividir célula, aquele monte de opção, porque isso confunde o leitor de tela, tá? E
Defina sempre a linha de cabeçalho, né, na ferramenta de tabela, para que o leitor de tela repita o título das colunas e a pessoa consiga perceber que são colunas, ok? E se você for criar uma lista no texto, cria a lista real, em vez de digitar aqui, ó, 1 ponto alguma coisa, 2 ponto, né? 2 ponto, aqui, ó, 2 ponto, ó, em vez de você fazer essa lista manual, você utiliza, ó, agora ele já puxou automático. Você utiliza as ferramentas do programa para fazer lista, ó. Aqui que está nessas listas, ou pontilhadas, ou por número, né? Aqui ele criou em 2 níveis agora, deixa eu botar todos no mesmo. Tá em 2 níveis. Vou botar aqui e aqui no mesmo nível, né? Isso aqui indica que estão no mesmo nível. Então, eu vou criar essas listas todas no mesmo nível, ó. Continua a sequência da lista criada anteriormente, ok? Então, use essas ferramentas automáticas e não digite cada item, tá? Então, você pode até tirar e botar de novo ali naquela ferramenta. Dica número 8. Evita o uso excessivo de Enter, né? Muitas vezes, para dar o espaço, que a gente quer um espaço maior no espaço, a gente vai dando Enter, 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 Enter. E alguns leitores de tela leem como vazio, 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 vazio. E isso cansa na leitura. Então, uma forma de evitar isso é você clicar no espaço que você quer ampliar. Ó, aqui, se eu quero aumentar esse parágrafo aqui, aí eu vou lá no parágrafo, né, e coloco aqui um valor bem grande, ó, no depois, né, espaçamento depois, e aí ele vai ficar um parágrafo maior, né? Então, eu consigo ter esse espaço sem aquele monte de enter. E se eu for fazer um espaço no começo da frase, eu também posso utilizar essa ferramenta aqui no parágrafo, né, para criar o espaçamento, ó, deslocamento, a primeira linha, né, e aí eu boto o tamanho do parágrafo que eu quero, ok? E aí você pode usar esse padrão para todo o texto. Isso também facilita a edição, tá? Dica número 9, né, utiliza o texto sem serifa, né? As fontes como Arial, Calibri, Verdana e outras, que são essas fontes mais retinhas, são melhores para leitor de tela. Tá? O Times New Roman, que é muito usado, ele tem a serifa, ó, ele é serifada nas pontas, você vê esses detalhes aqui, né, que atrapalham o leitor de tela. Tá? Isso não dá muito trabalho de mudar a fonte. Tá? A dica 10, use o verificador de acessibilidade, né? Então, o Word, a partir do Word 19, eles têm essa ferramenta de acessibilidade, né? Que você vai aqui em revisão, ó, revisão, verificar a acessibilidade. Tá? Ele até pode ler em voz alta, né? Então, você tem que verificar, e aí ele vai dizer tudo que está legal ou não está, né? Então, por exemplo, aqui ele já encontrou cor e contraste, pontos que não estão legal, ó. Aquele cinza e aquele amarelo que a gente colocou, ele já dá sugestões, ó, de outras cores que podem melhorar essa acessibilidade. Ó, no amarelo também, ó, já, ó, botar um outro tom de amarelo, talvez resolva, ó, resolveu. E aí ele já vai indo para os outros itens, ó, texto alternativo ausente, ó, aqui eu não tinha colocado. Esse aqui foi que ele gerou automático, ó, logotipo com símbolo em forma de infinito em tons de azul e verde, representando tecnologia e inovação. Texto Neurotech em verde com ERJ embaixo, em verde claro, indicando vínculo com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele descreveu muito bem, e aí eu posso aprovar esse conteúdo gerado por IA. Tá? Essa aqui também, ó, letra F com destaque em azul nas serifas. Cada estilo possui uma instrução circular abaixo. Então, ele vai descrevendo a imagem, ok? Se eu concordo com essa descrição, eu aprovo ou eu posso alterar. Lembrando que sempre vai ficar salvo com a figura, se eu copiar e colar, a figura vai ficar ok. Tá? Ou seja, aqui tá bom, não encontraram nenhum problema de acessibilidade, certo? E a gente vai trazer também aqui uma dica extra, né? Se for salvar o arquivo como PDF, né, salva ele ou no formato nativo e também marca a opção tags de estrutura do documento para acessibilidade. Porque aí, nas opções de salvamento, ele vai manter esse trabalho intacto, né? Todo esse processo que você fez vai ficar salvo junto com o PDF também. Não é legal salvar como imagem. Quando você salva como imagem, o leitor de tela não consegue fazer esse trabalho, e daí alguém vai ter que ler aquele documento e transcrever para o texto, né, ou ter um outro processo. Então, isso traz muitas barreiras. Realmente, isso faz a diferença para muita gente, tá? Então, se nós queremos divulgar
para todo o público as nossas informações, a gente precisa trazer acessibilidade nessas ferramentas, tá? E se quiserem saber mais detalhes, aqui no próprio Word tem o Saiba Mais sobre acessibilidade, e nós vamos trazendo vídeos curtos assim, rápidos, sobre diferentes aplicativos, diferentes sistemas, né, e diferentes dicas aí ao evoluir do tempo, certo? Um abraço, espero que façam bem uso.